Olá, eu sou Tereza Buril, sou professora, pesquisadora e atualmente coordeno o programa de pós-graduação em Botânica da UFRPE. Sou mãe de um filho de 7 anos. Me responde uma pergunta. Quantos homens que você conhece estão adiando os planos de serem pais, né? Porque acham que os filhos podem atrapalhar ou podem influenciar negativamente as suas carreiras? Quando eu me faço essa pergunta, eu tento pensar em colegas que estão tanto na área acadêmica quanto fora dela e eu não consigo me lembrar de nenhum exemplo, né? Quando eu penso nas mulheres, por outro lado, eu posso te falar de pelo menos 10 colegas, amigas que estão tanto adiando os planos ou até mesmo já desistiram, porque acham que a presença de um filho, né, a dedicação a um filho, vai mudar os seus planos, né, e os seus desejos e sonhos pretendidos para a carreira. Então, nós mulheres, historicamente, estamos submetidas a um sistema patriarcal, em que nos é reservado o espaço da casa, né, dos cuidados domiciliares, com a família, com os filhos. Mas desde a década de 60 e 70, mais ou menos, tanto com o avanço, né, do desenvolvimento econômico e industrial, mas também com o avanço do movimento feminista, as mulheres têm cada vez mais ocupado o mercado de trabalho. Mas a grande questão é que os cuidados domésticos continuam sob a tutela das mulheres, em grande parte das famílias, né? E aí isso acaba que leva a uma dupla jornada de trabalho, tripla, né, quando existem filhos. E isso claro, acaba influenciando, né, tanto na saúde das mulheres, como também no seu desempenho profissional. Então, a maternidade, ela influencia, é fato, né, todas as carreiras, e não é diferente no caso das carreiras científicas. Então, falando do nosso universo, né, de cientistas, existem 2 dados que são muito alarmantes. O primeiro deles é se você vai extrair nos bancos de dados do CNPq como é que são distribuídas essas bolsas, desde iniciação científica, mestrado, doutorado, até as bolsas de níveis mais avançados, como as bolsas de produtividade. A gente vê que nesses primeiros estágios, nessa de formação educacional, existe uma certa igualdade de distribuição de bolsas de iniciação científica até doutorado entre homens e mulheres. Mas quando a gente vai para os níveis mais avançados, como por exemplo as bolsas de produtividade 1A do CNPq, são destinadas a apenas 23% de mulheres. E aí vários estudos já têm apontado que possivelmente essa redução drástica da inserção das mulheres nos altos níveis da carreira acadêmica está atrelado à maternidade. Tá? Isso porque grande parte das mulheres deixa para terem filhos após o término, a conclusão do doutorado. Então, quando elas se estabelecem enquanto pesquisadoras, acaba que a sua produtividade, seu rendimento cai porque elas estão se dedicando à criação dos filhos. Um outro dado que é bastante alarmante, e aí esse é um dado do Parenting Science, é que 80% das mulheres cientistas brasileiras indicam que a maternidade tem um impacto muito ou negativo, né? Muito negativo ou negativo nas suas carreiras, tá? Na sua produtividade. E aí, a gente entendendo que a maternidade é um fator limitante, quais seriam esses principais impactos, né? O que é que muda, de fato? Para começar, muitas vezes começa a mudar desde a gravidez, tá? Então, se você tem uma gravidez saudável, tá tudo certo, você consegue manter uma produção até o final da gestação. Se você tem uma gravidez de risco, com complicações, muitas das suas atividades laborais já podem ser comprometidas. Então, como por exemplo, os trabalhos de campo, você não pode mais viajar, não pode mais fazer esforço, não pode participar de análises laboratoriais que são perigosas ao desenvolvimento do bebê. Depois existe um marco importante que é o da licença maternidade. Então, nós temos de 4 a 6 meses afastadas das atividades acadêmicas. Tá? E a gente consegue entender que na carreira acadêmica, esses 6 meses, por exemplo,
paradas, sem poder concorrer a editais, a projetos de fomento, a bolsas, participando da atividade de campo, orientação de alunos, isso vai trazer um impacto que perdura por 1 ou 2 anos. Mas não só, né? Esse impacto ele não pode ser limitado também apenas ao 1º e 2º ano de vida dos filhos. Tem uma questão que é muito importante, que quando você tem filhos, o foco muda, tá? Então, você vai pensar 2 vezes se você vai passar o final de semana escrevendo um artigo científico, ou se você vai acompanhar ali o desenvolvimento da criança e ser presente, tá? Então, a gente sabe que existe uma demanda de trabalho elevada e que muitos cientistas se dedicam até mesmo em casa, né? Então, levam trabalho para casa à noite, no final de semana. Então, quando você tem filhos, esse lugar ele é deslocado. Então, tanto na sua decisão por fazer uma expedição de campo longa ou fazer um treinamento de alguns meses, de repente, em uma outra instituição, ou participação em eventos. Então, tudo isso acaba não sendo priorizado muitas vezes, tá? Ou isso acontece, ou não é priorizado, ou a gente entra na bola de neve da culpa, né? A culpa materna, que se você acaba se dedicando e escolhendo fazer essas atividades acadêmicas, você vai sentir culpa por não estar com seu filho, ou se você está com seu filho, você se sente culpado por não estar se dedicando, não estar concorrendo em pé de igualdade com seus outros colegas, porque você está lá brincando de alguma coisa com seu filho, ou levando ele à escola, ou fazendo qualquer outra coisa que a criança realmente demanda. Mas será que realmente precisa ser assim? Então, a primeira coisa é que existe um preconceito velado, mas nem sempre, tá? Então, a gente conhece, né, e existem alguns trabalhos também que trazem vários relatos de violência sofridos por aqueles que decidem ter filhos, né, dentro da carreira acadêmica. E esses comentários, eles vão desde uma declaração por parte dos colegas de incapacidade, ou perguntam quando volta da licença maternidade se foram boas as férias, ou olham atravessado, né, para aquela pessoa que vai faltar alguns dias porque está olhando os filhos que estão doentes, ou deixar de chamar para uma banca, ou deixa de chamar para participar de um projeto em colaboração, porque existe esse fator limitante que é o fator filho. Então, às vezes é um preconceito velado, mas nem sempre, às vezes é escancarado de fato. Mas, como eu estava dizendo, não precisa ser assim, tá? Então, primeiro, a primeira grande transformação que tem se iniciado, mas ainda precisa ser bastante fortalecida, é de que os filhos, eles não são responsabilidade só da mãe, também não só do pai, mas as crianças, elas são responsabilidade da sociedade como um todo, tá? Então, a sociedade e o Estado devem estar presentes na criação das crianças, tá? Então, essas novas gerações, elas serão responsáveis pelas transformações futuras do mundo. Então, quanto melhor elas tiverem essa educação, essa formação, mais chances de um mundo melhor nós temos, tá? Então, nesses últimos 5 anos, mais ou menos, e aí isso eu posso falar porque eu tenho meu filho aos 7, então quando eu tive meu filho, por exemplo, eu não tive direito à licença maternidade, eu ainda estava no final da pós-graduação. Então, nesses últimos 5 anos, quando as mulheres, elas têm percebido, né, que existe um problema e tem quebrado esse silenciamento, algumas políticas pontuais já começaram a surgir e precisamos dizer, olha, isso está sendo importante, tá? Então, desde a licença maternidade para pós-graduandas, quanto, por exemplo, avaliações diferenciais nos currículos, em alguns editais, como, por exemplo, para iniciação científica, ou para bolsa de produtividade, ou projeto de pesquisa, tá? Então, todas essas são iniciativas que têm sido muito importantes, mas ainda são passos iniciais, tá? Então, precisamos avançar cada vez mais nessa mudança das desigualdades. Então, precisamos de mais creches nas instituições, precisamos de mais incentivo e precisamos, principalmente, quebrar o preconceito. E existe algo que é muito importante. A ciência existe, né,
um objetivo da ciência é que ela possa resolver problemas da humanidade. E a gente não consegue resolver problemas se a ciência for feita só por homens cis brancos. Tá? Então a ciência ela precisa de diversidade, precisa de negros, precisa de indígenas, precisa de mulheres, precisa de mães. Só assim a gente vai conseguir realmente entender e se apropriar, né, da diversidade de problemas que temos hoje no mundo, para assim poder buscar resolvê-los. Eu agradeço a vocês e até breve.